Daí galerinha, beleza? Então hoje a gente vai fazer aqui um tutorial sobre algoritmo, né? Pra quem não tá aí, de repente tá com alguma dificuldade, não tá indo muito bem, eu vou fazer um tutorialzinho aqui dando uma explicada e uma ajuda. Então, para essa videoaula eu fiz o seguinte, a gente vai fazer um programinha, correto? Para calcular o volume do cilindro. Né? Um exemplo de cilindro para quem só para quem não se tocou ainda vamos dar um exemplo, aquele tanque que tem no caminhão de combustível, né? Que geralmente no formato de um cilindro. Para a gente fazer isso, a gente vai precisar da seguinte fórmula, né? O volume do cilindro é igual a π vezes o raio elevado ao quadrado vezes a altura. Então, né, sabendo a fórmula, a gente já sabe mais ou menos como bolar o algoritmo, porque a gente já sabe a sequência de passos que a gente vai precisar. A gente vai precisar do valor das variáveis e qual o cálculo que a gente vai precisar fazer. Então, basicamente, o meu algoritmo já está pronto agora. Eu só preciso transcrever isso para uma linguagem que o computador vai entender. Então, a gente vai fazer em JavaScript. E eu até já fiz aqui, tinha deixado pronto, mas a gente vai fazer novamente. Então, para essa aula, é isso aí que a gente vai fazer, correto? Vamos começar com o seguinte. Como a gente vai fazer um programa que calcule o volume do cilindro, a gente já sabe que a primeira variável que a gente vai precisar é uma π, que tem um valor constante de 3,14. Podia declarar isso uma variável constante, mas eu vou declarar uma variável comum. Não tem necessidade de agora, nesse primeiro momento, ficar fazendo para esse algoritmo e para esses programas pequenos, eu ficar fazendo métodos para consumir menos memória do computador, porque a gente está aprendendo. Então, o importante é a gente saber fazer. A gente não tem que começar, como a gente vai fazer um código em JavaScript, a gente tem que começar declarando as tags e preparar esse arquivo para receber o código do JavaScript. Para quem ainda não aprendeu como fazer isso, eu vou estar mostrando agora uma coisa muito importante. Para a gente resolver aquele problema de acentuação, os programas que a gente faz ali no navegador rodar a gente vai ter que declarar uma variável meta, que é a UTF-8. Eu vou estar pegando aqui essa variável e colocando aqui, ensinando vocês como declarar ela. Eu vou começar a gente salvando esse arquivo como HTML para que o programa, que o Notepad, reconheça que a gente está trabalhando com código, com código tipo HTML, JavaScript, e já faça as marcações na nossa linguagem, nos nossos códigos ali, identificando os operadores, as funções e por aí vai. Eu vou então pegar esse arquivo aqui, eu vou só abrir a tag HTML e vou fechar a tag HTML aqui. Feito isso, eu já vou salvar, correto? Eu vou salvar ele na minha área de trabalho, aula 01, e aqui no formato eu vou escolher HTML, pronto. Abrimos, a gente já abriu aí, já salvou um arquivo no formato HTML com as tags HTML. Para a gente continuar aqui, a gente vai precisar abrir nossa estrutura básica do HTML, que vai ser importante depois para a gente fazer algumas adaptações no código, como por exemplo aquela tag meta que eu falei para vocês, que vai corrigir a questão dos acentos ali, dos caracteres. Então a gente vai declarar também a read, que é o cabeçalho, e vamos fechar a read. Dentro da read, a gente vai declarar duas outras tags. Vamos botar aqui a title, que é título. Opa, faltou um T aqui.
E vamos fechar a variável título. Dentro dessa a gente vai botar o título do nosso programa, que é volume do cilindro, correto? A gente vai abrir mais uma tag que vai ser uma meta. Nós vamos fechar a nossa meta tag. Aqui dentro vai a seguinte informação. Deixa eu até pegar ali. Sinceramente eu não gravei de cor. Deixa eu pegar aqui no outro. A tag meta vai ser esse valor aqui. Correto? A gente pode até abrir junto. Fazer assim, ó. Então, a gente vai declarar essa variável aqui meta, correto? Que essa variável ela vai arrumar, né, vamos dizer assim, identificar o tipo de caracteres que a gente vai estar usando, acentuação, essas coisas. Depois de fechar a tag read, a gente vai precisar abrir a tag body, que é a tag body, o body, como você quiser chamar. Eu sou péssimo em inglês, né? Que vamos precisar fechar, que vai ser o corpo na nossa página HTML, onde a gente vai colocar também o nosso script. Agora sim, depois de abrir e fechar as duas tags body, a gente vai abrir a tag script e fechar a tag script. Pronto. Feito isso, a gente já tem toda a estrutura básica para a gente escrever qualquer programa em cima, né? Qualquer programa JavaScript que a gente for escrever, né? Fazendo aula de algoritmos, a gente já tem aqui, a gente usando essa estrutura aqui é o suficiente. Não precisa declarar mais nenhuma tag por enquanto, nada do tipo. Só agora escrever o código. Até é bom que você já salvar como um modelo, né, no caso aqui, um arquivo HTML assim, do jeito que está aqui, correto? Porque daí você só abre ele, escreve o que você quer e salva como um outro nome, né? Já fica mais prático, vocês não precisam toda a vida abrindo, fechando tag. Vamos lá então para a parte do nosso programa, né? O nosso programa vai calcular o volume do cilindro, dado pela fórmula que o volume é igual a π vezes raio ao quadrado vezes altura. Para mim fazer isso, eu vou precisar, então, como a fórmula já está dizendo, a seguinte variável: π, o raio do círculo, a altura e uma outra variável chamada resultado. Essa variável vai armazenar o resultado do meu cálculo. Para começar o programa, então, a gente já pode declarar essa variável chamada π. Como a gente já sabe o valor dela, né? Não é o usuário que vai ter que informar, a gente já pode deixar aqui que π é igual a 3.14. Por que ponto? Porque no JavaScript valores decimais usam ponto e não vírgula. Não coloca vírgula ali porque não vai dar certo, vai dar problema. A gente já sabe que a gente tem a variável π, que tem o valor de 3.14. A gente pode até testar já essa parte. A gente pode dar um documento.write. E nesse documento.write, a gente vai botar π é igual a, dá um mais aqui, π. Com esse código aqui, eu vou estar imprimindo na tela, tá, o texto π é igual a, espaço, e mais o valor que está na variável π. Correto? Então a gente já pode até salvar aqui.
e abrir lá o código no navegador para ver como é que está funcionando. Ó. Pi é igual a 3.14. Então a gente já pode conferir que essa parte está funcionando. A gente vai continuar a escrever o código aqui. E a gente também vai precisar de uma variável chamada raio, qual o usuário terá que informar o valor. Como a gente vai trabalhar provavelmente com números, né, com números decimais, a gente vai precisar de uma variável do tipo float. A gente já pode até forçar essa variável ser do tipo float no momento que a gente vai pedir o valor para o usuário, numa linha só, que fica bem mais prático. Vou dar um exemplo aqui. Então, eu vou pedir a variável chamada raio, né? E essa raio vai ser igual a parse float, abre parênteses, e aqui dentro desses parênteses eu vou passar como parâmetro o comando que vai ler esse valor a partir do que o usuário digitar. Então, eu posso pegar lá, por exemplo, window.prompt, abre aqui, coloca duas aspas agora aqui dentro, né? Eu abri o parênteses e botei duas aspas dentro para escrever um texto para quando aparecer a janelinha para o usuário digitar o valor, vai aparecer um texto junto. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, digite o valor do raio, correto? Feito isso, fecho com ponto e vírgula e pronto. Agora a gente vai precisar pedir também a altura, que também pode ser um número decimal, e por isso a gente vai precisar de uma variável tipo float também. A gente pode só copiar e muda essa palavra aqui chamada raio, que é o nome da variável, para uma outra. Vamos botar ali como a gente tinha colocado a altura, né? Vamos fazer altura. As variáveis é sempre bom deixar em minúsculo, tá? Para que funcione o programa corretamente. Altura, e lá no final, no texto, a gente vai trocar do raio por da altura, correto? Aqui então a gente já tem todas as variáveis, né, que a gente precisa para realizar o cálculo. A gente só precisa de mais uma agora, que é para armazenar o resultado. Nesse caso eu vou digitar aqui que o resultado ele vai ser igual, né, ao π vezes o raio ao quadrado. Como é que eu vou ser raio ao quadrado? Eu chamo a função match, poll, abro parênteses e boto raio, vírgula 2. Isso vai fazer com que a variável raio seja elevado a 2. E peço de novo multiplicação. Agora a gente precisa multiplicar pela altura. Feito isso, a gente pode fechar aqui com ponto e vírgula e terminar o nosso variável resultado com o cálculo do volume. Então aqui nessa expressão tem toda aquela fórmula que a gente viu aqui, para calcular o volume do raio, ou seja, volume, resultado, é igual a π vezes raio ao quadrado. Então aqui nós temos match.poll raio, vírgula 2, que é o raio ao quadrado, correto? Isso aqui foi a potência. Uma função match.poll pega um valor ou uma variável e faz a potência dela por outro número, vezes a altura, igual a nossa fórmula aqui. Isso vai dar para a gente o resultado do volume do cilindro. Agora o que a gente precisa? A gente precisa passar para o usuário escrever na tela isso, para que o usuário possa, né, receber o valor final e o programa fazer algum sentido. Se o programa não devolve nenhum valor para o usuário, não existe sentido no programa. Então, para isso a gente vai usar o comando document
ponto write, abre parênteses. Aqui a gente vai escrever um texto. Pode ser o volume do cilindro é igual a. Depois de escrever esse texto, né, a gente tem que botar sempre entre parênteses o que é esse texto, porque é uma string. Dá um espaço, dá o sinal de mais, dá um espaço de novo para ficar organizado e escreve o que você quer, a variável que você quer imprimir. Então eu vou colocar aqui resultado, a variável resultado. Pronto. Feito isso, a gente vai salvar e vamos abrir o nosso programa no navegador para ver se está funcionando. Dá mais um enter aqui, correto. E para a gente poder verificar, eu já peguei aqui um exercício que ele pede o volume do cilindro com um raio de 2 metros e uma altura de 6. Então a gente vai digitar aqui 2, que é o valor do raio, e 6, que é o valor da altura. O volume do cilindro é igual a 75,36. Vamos ver se está correto. Vamos à resposta do exercício. Aqui, ó. O volume do cilindro é igual a 75,36. Então o nosso cálculo está correto. Vou ver se eu pego mais uma questão aqui. Uma indústria vai produzir 2 tipos de copos formato cilíndrico. O copo azul terá as seguintes medidas: 5 cm de raio da base e 2 cm de altura. E o copo verde, 3 cm de raio de base e 18 cm de altura. Qual dos copos possuirá o maior volume? Então vamos lá no nosso programinha e fazer os dois. Vamos ver se a resposta bate. Aqui então a gente tem que são 5 centímetros e 12 centímetros. 5 de raio e 12 de altura. Vou executar novamente o programa. Então vamos lá. 5 de raio, 12 de altura. 942. 942. O primeiro copo. Ou seja, o resultado está correto. Vamos lá, no segundo copo são 3 de raio e 18 de altura. Vamos botar no nosso 3 e 18. Então o volume do cilindro é igual a 508,68. Vamos verificar lá. 508,68. Explica o programa se está funcionando corretamente. Valeu, galerinha. Qualquer coisa dá um toque aí que eu faço mais um.